Bom, gente, primeiro eu queria falar para vocês, logicamente, um bom dia e o prazer que nós temos de poder estar recebendo vocês, quem teve condições de estar participando desse nosso seminário, porque, no fundo, acho que a maior parte de nós, o primeiro brinquedo que ganhou foi uma bola. E, com isso, nós fomos crescendo e o futebol foi mudando, foi virando essa grande indústria que ele é hoje, e, com isso, nós temos uma necessidade, cada vez mais, de governança e transparência. Quando nós estamos falando em clubes que faturam centenas de milhões por ano, nós estamos mostrando a necessidade de tocar esse esporte como uma indústria. Porque, no fundo, é o que a gente costuma falar, quer dizer, o gol é resultado da gestão, e nós vamos estar, nesse momento, tendo a oportunidade de debater com os principais players do mercado, dentro de um grupo pequeno de pessoas, nós estamos aqui em 100 pessoas, esse é o objetivo que a gente tem, e poder discutir o como nós estamos fazendo isso. O futebol mudou muito nos últimos 10 anos. A forma de ser, o valor de patrocínios. Nós vamos estar tendo condições, estamos dividindo em três módulos, este aqui. Em um nós vamos estar debatendo o futuro dos clubes, depois nós vamos estar discutindo também de Profut e depois sobre os esportes olímpicos. Vai ser o modelo que a gente vai fazer. Eu queria apresentar um pouquinho para vocês, antes de entrar nossos participantes aqui, um pouquinho de quem nós somos, para vocês terem uma ideia da BDO. A BDO é a principal rede do middle market no mundo, são mais de 1.500 escritórios, 160 países, 83 mil sócios colaboradores. O ano passado fechou com um faturamento de 8 bilhões de dólares. Esse é o mercado de auditoria. Esse é o mercado de auditoria no mundo. Então, vocês veem que tem uma diferença grande, o bloco das 4 primeiras, depois vem a BDO, depois vem o seguinte. Esse é o mercado de auditoria e o tamanho de cada um dos players que nós temos. Aí, dentro do que é o ranking do middle market, que a gente chama. No Brasil, nós somos nós somos a quarta empresa em auditoria de companhias abertas. São 22 escritórios no Brasil e estamos com 3 novos em estudo, que aqui já tem mudança, que é meio dinâmico. Nós estamos abrindo Macaé e Maceió daqui a 90 dias. São mais de 1.500 profissionais, 52 sócios. Fechamos ano passado com 220 milhões de faturamento. Isso é a capilaridade, o número de escritórios que cada uma das 5 grandes no país tem. Então, nós estamos praticamente, nós estamos no Brasil inteiro, dentro de participação, só a KPMG tem um escritório a mais que a gente. O resto são Deloitte, Ernst e Price, esse é o mercado de auditoria no país. Nós temos uma área específica do esporte total, que é a razão que vocês estão aqui, onde a gente, nos últimos tempos, participou da elaboração do Profut, que a gente está nessa primeira foto que nós fizemos lá no 5º andar, nós estávamos com os ministros, com o secretário, e daí a mesa era preto e branco, então veio um palmeirense junto, então a gente fez um contraponto, e daí muitas reuniões, das quais aqui o Eduardo Bandeira foi um grande companheiro, nós viajamos esse Brasilzão também, né? O Andrés na câmera, e com isso foi todo mundo, mais o Wilson, mais o pessoal que estava participando nessa época. Nós fazemos, como vocês sabem, estudo das marcas. Então, anualmente, nós publicamos um estudo da marca, com o valor das marcas e a realidade das federações, das confederações. E vocês saindo daqui hoje, vocês vão acabar levando a última edição, que eu acho que ninguém deve ter impressa ainda. Esses são alguns dos serviços que nós fizemos nessa área de esporte, alguns que nós atendemos. E praticamente é isso, gente. Nós vamos começar o nosso primeiro painel, Futuro dos Clubes. Nós estamos chamando o André Sanches, com S aí, desculpe, Andrés, do Corinthians, Isabela, também do Corinthians, Eduardo Bandeira, do Flamengo, Maurício do Palmeiras e o Thiago do Red Bull. Praticamente nós estamos aqui com os 3 maiores clubes do Brasil e com um clube empresa, dentro do debate aberto, que vai ser moderado pelo Pedro Daniel, para a gente poder debater na próxima 1h30 sobre qual a situação de futebol e de clube. Obrigado, gente. Bom seminário para a gente. Na verdade, quando os presidentes forem compor a mesa, a gente vai fazer um pequeno sorteio para evitar quem vai sentar em primeiro, segundo, quem vai falar, para evitar algum problema clubístico. É sempre bom a gente mostrar a nossa isenção. Antes de chamar aqui os presidentes dos clubes, ou vou dizer, no caso do Corinthians, os presidenciáveis, só para a gente contextualizar um pouco aqui a conversa, para quem ainda não me conhece, eu sou o Pedro Daniel, eu sou um dos responsáveis aqui pela área de esportes na BDO no Brasil.
juntamente com o meu amigo Aragaki, nós lideramos essa área aqui no Brasil, sendo o nosso sócio responsável o Mauro Ambrosio, tá, que vai coordenar o terceiro painel. Tá. Como o Raul apresentou aqui inicialmente, nós temos aqui essa área já há um pouco mais de 10 anos, nos tornamos referência não só em estudos, mas em projetos relacionados à governança, e até por isso o motivo pelo qual nós estamos aqui é criar uma situação de debate e de evolução desse segmento que de uns tempos para cá está numa curva ascendente. Tá? Eu só quero contextualizar, o Raul comentou sobre o nosso estudo do valor das marcas. Tá? Nosso estudo do valor das marcas foi iniciado já em 2004, na verdade, onde nós gostaríamos de mensurar qual o potencial comercial de cada um dos clubes. Tá? No começo nós tínhamos dificuldade com as informações, os clubes eram entidades um pouco mais fechadas, mas hoje nós temos vários mecanismos e vários incentivos para essa evolução desse mercado. Então, aqui tem citado alguns, tanto a parte de licenciamento, que o Enio está aqui representando a CBF como líder nesse projeto de licença dos clubes no Brasil, o Profut, que foi um refinanciamento do endividamento tributário dos clubes em troca de boas práticas de governança. Então, hoje é muito mais fácil para a gente debater não só internamente nos clubes, mas com todas as entidades envolvidas, todos os players envolvidos nesse segmento. Né? O que nós falávamos que era utopia, falar em termos de governança, processos, controles internos, hoje flui de uma maneira muito mais natural dentro desse segmento. E aí, antes de chamar aqui os nossos convidados, eu quero só trazer um histórico curto, aqui nós estamos falando de 9 anos especificamente, do valor das marcas dos clubes. Né? De 3 anos para cá, o Flamengo é a marca mais valiosa do país, dentro das nossas métricas, que são mais de 30 indicadores, sempre pautados em torcida, ou seja, a gama de consumidor dos clubes, receita, aquilo que é convertido financeiramente, e mercado onde ele está inserido. Mas eu trouxe esse gráfico só para mostrar, primeiro, um domínio que o Corinthians teve em boa parte desse período, tá? O crescimento sólido, desde que o Eduardo assumiu o Flamengo, e o Flamengo disputava aqui o 3º lugar, e hoje ele é a marca líder, e aqui o crescimento recente do Palmeiras. O Palmeiras saiu desse bloco, vou chamar aqui de intermediário, para começar a disputar, imagino que talvez em 2 anos, talvez a liderança desse ranking. Tá? Isso é um resultado claro do bom trabalho e da gestão de cada um desses clubes. Tá? Espero que o Thiago que está aqui presente, espero que o Red Bull apareça breve, mas hoje nós estamos falando das 3 marcas mais valiosas, nós estamos falando aqui de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E para contextualizar, eu trouxe aqui um histórico de 10 anos de receita para mostrar o grande crescimento do Corinthians nesse período, aqui com seus players direto dentro do mercado de São Paulo, tá? E o crescimento do Palmeiras, que de 2013 era a 4ª receita no estado, e hoje está aqui, vamos dizer assim, tecnicamente empatado na liderança com o Corinthians. Tá? Isso aqui é uma mudança de patamar clara do clube dessa nova gestão. Tá? E para não ser injusto com o nosso convidado com Bandeira, eu trouxe aqui o histórico com os seus principais concorrentes em termos de mercado, que é no Rio de Janeiro. Aqui é uma mudança muito brusca. Né? Nós estamos vendo que o Flamengo hoje no Rio de Janeiro é um clube que lidera com certa folga em termos financeiros. Isso certamente será convertido num sucesso e num time mais competitivo. Né? Então, nós estamos falando do maior faturamento do Brasil hoje. Tá? E aqui eu coloquei um comparativo dos 3, exatamente por eles serem um dos nossos convidados, além do Thiago, nesse primeiro painel, para mostrar que são os 3 maiores clubes do Brasil hoje. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o 4º colocado no ranking de receita não chega a 400 milhões. Nós estamos falando de 390 milhões. E pelos números que nós já temos de 2017, certamente serão os 3 novamente, num patamar bem diferenciado dos outros. Tá? Isso aqui é um resultado prático de bons trabalhos seguidos que ambos os clubes vêm fazendo. Tá? Então, só para contextualizar, eu gostaria de pedir aqui que vocês venham até a mesa. Andrés, Isabela, Bandeira, Maurício e Thiago. Por favor. Vamos lá. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado aqui pela presença dos presidentes dos clubes ou os presidenciáveis. Vamos dizer que aqui nós estamos com o presidente tanto do Flamengo, Palmeiras, Red Bull e, muito provavelmente, o presidente do Corinthians a partir
do domingo, né, o novo presidente do Corinthians. Mas eu vou aproveitar então Tem que mais 3 candidatos, não esqueça. espero que seja um de vocês dois, por isso é mais na torcida mesmo. E aí eu vou aproveitar que está aqui do meu lado Eduardo Bandeira, para a gente iniciar. Mostrei aqui um gráfico contextualizando a parte financeira, mas acho que o trabalho foi um pouco mais profundo, né? Não foi só a parte financeira, foi só uma consequência desse trabalho de governança que o Flamengo implementou desde 2013, né? A partir do momento que entrou a nova gestão. Eu gostaria de saber, e acho que seria interessante até para compartilhar, presidente, qual era a situação do Flamengo naquele momento e qual seria o desafio para esse momento novo do clube, que já tem um poderio financeiro, tem um fluxo de caixa interessante e que agora está nessa mudança de patamar de ser um clube que, como dizem alguns analistas de mercado, ele pode vir a ser dominante dentro do mercado do futebol. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais esse trabalho que foi feito no Flamengo e qual que é o novo desafio agora do clube. Bom dia a todos. Obrigado aqui à BDO pelo convite. Prazer enorme estar aqui num evento, né, com gente do calibre que eu estou vendo aqui, né? E é muito importante para a gente vender o nosso peixe aqui, mostrar o que a gente vem fazendo aqui no Flamengo nesses 5 anos. Efetivamente, como o Pedro falou, quando a gente chegou no Flamengo, a eleição foi em dezembro de 2012, não é segredo para ninguém que o Flamengo vivia uma situação caótica, vivia uma crise, não só financeira, mas uma crise de credibilidade, uma crise de princípios, valores. Era um clube totalmente desacreditado, que não tinha, vamos dizer, o respeito dos seus interlocutores, seja jogadores, treinadores, fornecedores, outros clubes. Era um clube que se caracterizava por não cumprir os compromissos assumidos. É um clube que praticava sonegação, apropriação indébita de impostos e contribuições previdenciárias. Estava com 4 meses de salários atrasados e tinha uma dívida vencida na Receita, na Procuradoria da Fazenda Nacional, que levou a penhora total das nossas receitas. Esse foi o Flamengo que a gente encontrou. Era um clube, nós tivemos que contratar uma concorrente da BDO para fazer um levantamento da nossa dívida, né, porque os balanços eram absolutamente inconfiáveis, e contratamos a Ernst Young, e que chegou à conclusão que nós devíamos 750 milhões de reais em dezembro de 2012. Depois, à medida que os esqueletos foram sendo descobertos aí nos armários e tal, a gente viu que era até mais do que isso. Mas naquele momento eram 750 milhões de reais e, além disso, a gente tinha um fluxo de caixa projetado para o ano de 2013 negativo em 130 milhões. Era uma situação absolutamente caótica. Eu lembro que a primeira vez, ainda antes de eu tomar posse, que eu tive uma reunião na PGFN, no Rio, e tomei conhecimento do que era o Flamengo ali para eles, né, do que a gente tinha vencido. Pra vocês terem uma ideia, na época vigorava a time mania. Né? Time mania, se você atrasasse 3 prestações seguidas, a dívida vencia totalmente. E o Flamengo tinha atrasado 13 prestações. E, por uma sorte, eu acho que na questão lá de informática interna lá da PGFN, a dívida não foi vencida, a gente pôde fazer um acerto dramático ali, que fazia com que cada mês que passasse a gente pagava o que a gente devia, comemorava e não sabia se ia conseguir pagar o seguinte. E, obviamente, né, tinha que ser feito alguma coisa, né, e fizemos um ajuste dramático. Lá no meu discurso de posse, eu já avisei a todos, né, que o Flamengo ia sacrificar, sim, seus objetivos esportivos e sociais em nome da dignidade. Afinal de contas, é um clube de 40 milhões de torcedores, a grande maioria
das classes mais humildes e que precisam de exemplo. Muitos jovens, muitas crianças que costumavam abrir o jornal no dia seguinte para ver sempre um vexame, sempre uma notícia negativa, que o Flamengo perdeu não sei o quê porque não pagou, e esse tipo de coisa tinha que acabar, ainda que a gente tivesse que se sacrificar no plano esportivo. E foi isso que aconteceu. Aí começamos, uma longa história, né? Começamos a trabalhar para tentar mobilizar o grande ativo que o Flamengo sempre teve, que eram os seus 40 milhões de torcedores. 750 milhões de dívida na época, dividido por 40 milhões, dava 18,75 por rubro-negro. Não é uma coisa tão simples assim. Se eu pudesse, tirava meus 18,75, né? Vários de vocês, rubro-negros aqui presentes, fariam também, a gente pagava a dívida. Não é assim, mas quem tem 40 milhões de torcedores, né, e alguma criatividade, honestidade, inteligência, aí você consegue, de alguma maneira, mobilizar. E isso que a gente fez, né, para tentar aumentar o nosso faturamento, com a credibilidade do grupo que estava assumindo o clube na época. Nós conseguimos patrocínios, né, com o acerto, né, dramático que fizemos com a PGFN. Nós conseguimos liquidar a dívida vencida e conseguimos, depois de muitos anos, emitir uma certidão negativa de débito que nos permitiu ter acesso a patrocínio de empresas estatais, no caso a Caixa Econômica, e ter acesso à lei de incentivo ao esporte, o que nos possibilitou também começar a captar recursos da lei de incentivo para o nosso esporte amador, que era totalmente deficitário. Representava 18 milhões ano, né, que eram sangrados do futebol. E a partir daí a gente começou a caminhar para a autossuficiência, que é onde a gente se encontra. Tivemos a felicidade de contar com o apoio da torcida, dos rubro-negros, nesses primeiros tempos aí de vacas magras, de dificuldade, mas o reconhecimento não tardou. Começamos a ganhar prêmios de transparência, de gestão esportiva, as coisas foram melhorando, né? Não vou me estender muito, mas hoje o Flamengo, que tinha essa dívida de 750 milhões, essa dívida está em 300 e pouco, veio o Profut, é claro que já nos aliviou bastante. Foi um trabalho enorme que o Raul, eu e vários presidentes de clubes tivemos, né, naqueles 2 anos e meio de tramitação. O nosso faturamento em 2017 passou dos 600 milhões. Claro que teve um fato extemporâneo, que foi uma venda de jogador que não se faz todo ano, mas o Pedro demonstrou aí que a nossa receita é ascendente, independente de qualquer coisa. O Flamengo hoje é totalmente autossuficiente nos esportes olímpicos e vamos aos pouquinhos tentando fazer essa rota de prosperidade se refletir também dentro de campo. Tá? Vou passar a bola para o próximo aí, senão vou falar aqui o tempo todo. Não, vamos lá. Bem interessante todo esse projeto, não só de comunicação, mas de transparência do clube. E eu vou passar a bola aqui para o Andrés, aqui para manter a sequência. Eu imagino que o Andrés, em 2007, quando assumiu, pegou uma situação parecida em termos não só financeiro, mas de estrutura. E pelos gráficos até que a gente viu, o Corinthians foi o líder de receita no Brasil, bateu o recorde de receita em 2012, né, foi o ápice ali, acho que na sequência da passagem do Andrés. Teve título dentro de campo, Libertadores, Mundial, essa mudança de patamar, a associação com o Ronaldo. E aí eu queria pedir para o Andrés, se você puder explorar o que foi feito ali no Corinthians, qual foi essa mudança de patamar, não só a infraestrutura, mas em termos de gestão como um todo, e qual seria a motivação para esse atual momento do Corinthians? Qual seria o ponto de
de motivação mesmo para esse momento novo do Corinthians, Andrés? Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? Felipe, eu, Maurício, todos aí, presidente. Vou falar, já passaram 10 anos, né? É difícil falar dessas coisas, né? Eu acho que nos últimos anos o Corinthians pecou numa coisa que é credibilidade e receita. Nós despencamos nas receitas, ou não crescemos nas receitas, né? Nós, quando saímos em 2011, estava 350 milhões de receita e hoje praticamente é um pouco mais, um pouco menos. Então, acho que nós pecamos muito na receita. Futebol, podem falar o que for da administração, mas a receita 95% é do futebol, mas 98% da despesa também é futebol. Então, temos que controlar isso. Se você gastar mais no futebol, vai faltar para tudo que vem de trás. E hoje nós jogamos na América do Sul e estamos pagando salário de Europa. E a imprensa, o torcedor cobra jogador bom, jogador de que aí você paga 500, 600 pau para o jogador, todo mundo gosta. Depois de 6 meses o jogador não joga bem, também paga 600 pau por mês e assim vai. Então eu entendo que o futebol mudou muito nos últimos anos. Os clubes melhoraram bastante. Tem muita coisa ruim ainda, muita coisa a se fazer, mas os clubes melhoraram muito. Sócio-torcedor, nós estamos aí há 8, 9 anos com sócio-torcedor e na Europa já existe há 30 anos. Nome de arena, nós estamos começando, o Palmeiras e o Atlético Paranaense foram um dos primeiros, começando há 5, 6 anos atrás, e até hoje ainda não tem uma cultura de fazer eventos e falar o nome batizado da arena. Mas eu entendo que, quando se fala de gestão, de transparência, eu não sei até que tipo é isso. Profissionalismo, temos que ter profissionalismo, é o que você mais se ouve. Profissionalismo. Eu não sei o que é o profissionalismo, né? Eu entendo que, para menos dos clubes da Série A, todos têm em seus departamentos um gerente remunerado ou um diretor remunerado. Pode ser competente ou incompetente, aí vai do presidente ter escolhido mal ou bem. Agora, todo mundo se profissionalizou. No Brasil tem uma mania de tudo se desconfiar, tudo é para baixo, ninguém... Futebol é uma desgraça, futebol só tem esquema. Então, nós mesmos destruímos o futebol. O Barcelona, se vender tudo lá, não paga o que deve. E cada 7, 8 anos o governo vai lá e dá um limpa. O Real Madrid, idem. Os times da Inglaterra é um exemplo para o mundo. Inglaterra é o melhor campeonato do mundo, é lógico. Tem 10 donos lá que põem 1 bilhão por ano. Não precisa ter lucro, não precisa ter nada. Então, nós temos que decidir daqui para frente que futebol nós queremos. Que futebol nós queremos. Nós queremos futebol que o torcedor tem mais participação, tem mais paixão, ou nós queremos uma peça de teatro, como é na Europa. Essa é a grande discussão. O problema dos clubes não é imposto, não é CDN, não é nada. O problema dos clubes fora o que tem má gestão, é trabalhista. Então, eu vou chegar agora, se eu vier ganhar o Corinthians, eu vou fazer uma auditoria que nem o presidente fez, e vou pôr lá os processos trabalhistas que eu tenho. Tem lá, João, 50 milhões, Pedro, 30, vai lá, 200 milhões de trabalhista. Só que eu não vou pagar isso, eu vou pagar 10% disso, 15, 20, depende da negociação. E depois de um ano, olha, baixou de 200 trabalhistas para 50. Bela gestão. Então, é isso que vocês querem? Se é isso que vocês querem, a gente faz. Eu acho que a gestão tem que ser que futebol nós queremos. Que futebol nós queremos? Imprensa, torcedor, dirigente. Porque do jeito que tem das coisas, daqui 2, 3, 4 anos, ninguém vai querer mais ser dirigente de clube. Vai dar um problema. Os clubes estão muito complicados. É muita gente fora se metendo. Hoje um jogo de futebol do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, quem manda é o Ministério Público, é a polícia. Quem menos manda é o clube. Mas se der uma cagada, quem assina é o presidente do clube. Então, que futebol a gente quer? Aí você fala, olha, o campeonato está muito inchado, é muito time. Você vai falar de diminuir 60% dos clubes, pô, mas vai acabar o jogo, eu preciso jogar, preciso arrecadar. Bom, a federação tem suas culpas, a CBF tem muita culpa, mas os clubes também têm. Vamos acabar o estadual? Bom, como é que faz com o time menor? Eu não vejo nada demais. Agora, como é que faz? O brasileiro 38 rodadas, vamos diminuir para 16 clubes? Pelo amor de Deus, é uma guerra. Libertadores está virando uma várzea, 8, 9 brasileiros jogando, e 7, 8 argentinos. Então é um campeonato Brasil-Argentina. Quase 50% dos times são brasileiros e argentinos. Não tem mais aquele apetite de você ir para a Libertadores. É praticamente 50% do time do Campeonato Brasileiro vai para a Libertadores. Então, nós temos que discutir que tipo de futebol nós queremos.
Aí, o ticket médio do Corinthians é R$51. Do Palmeiras, acho que é 60 e poucos, 58. Do Flamengo, desculpa, não sei, mas é porque o estádio é menor e está um preço maior. Aí todo mundo fala, está elitizando o futebol. R$50 de ingresso está elitizando o futebol. Isso é elitizar o futebol? R$50, você vai parar num restaurante e paga R$30 de estacionamento. 25, 40 para ficar no flanelinha. Então, o que nós queremos para o futebol? Aí metade da empresa fala, é elitizando. O coitado do pobre está fora do Estado. É lógico, o Estado cabe 45 mil pessoas. Um jogo importante, todo mundo vai querer naquele jogo, não cabe mais do que 45 mil. Aí oferta e procura, que nem o presidente está fazendo lá no estádio. Pô, se é um estádio de tudo, vamos aumentar para R$200 de ingresso. Pelo amor de Deus, você não pode sair na rua que você vai preso. Então, o que tem que se discutir daqui para frente, esse negócio de transparência, o que nós queremos futebol daqui para frente? Que futebol nós queremos? Quem nós vamos copiar o melhor? Porque ninguém inventa, vamos copiar o que tem já tudo correto. É o da Espanha, é o da Inglaterra, é o da França, que agora é outro mundo por causa do Neymar. Que futebol nós queremos? Todo mundo leva a vantagem. Quem foi na Globo foi o presidente e o Corinthians, que foi o presidente Roberto e eu, para acertar 40, 30, 30. Não foi isso, presidente? Nós que demos lá, pode fazer 40, 30, 30. Mas o pay-per-view é cada um seu. Aí já começa, pô, mas o pay-per-view é injusto. Não pode ser cada um seu, tem que dividir também. Meu amigo, que futebol nós queremos? Eu estava em Munique, na final da Champions League, que era, acho que em Milão, né? O ano retrasado, o ano passado. E não passou nenhum canal aberto na Alemanha. Eu falei, pô, no Brasil tem 2 TV abertas transmitindo, todas as fechadas. E eu estava na Alemanha, ou paga no pay-per-view lá, ou você não assiste a final da Champions. Aqui é Barcelona todo dia, é Paris Saint-Germain agora, é Real Madrid. Ninguém mostra Almeria e Granada. Ninguém mostra Málaga e Sevilha. Mostra Barcelona. E aqui, cada dia que passa, tem mais torcedor do Barcelona, porque, infelizmente, os grandes ídolos estão lá. Qualquer timinho da Europa pode pagar 1 milhão, 1,5 milhão de euros por ano. E 1,5 milhão por ano é 500, 600 mil reais por mês. E não dá para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Red Bull ter mais do que 3, 4, 5 jogadores ganhando mais de 500, 600 mil reais. Você não vai estourar o orçamento. Então, nós temos que ver que mexemos com o futebol e que futebol nós queremos. Senão, não vamos ficar nesse enxuga-gelo. Enxuga-gelo. Não adianta. É enxuga-gelo. A Globo transmite 10 horas da noite, não pode. Pô, mas a Globo paga. Já vai transmitir 10 horas da noite, o que eu posso fazer? Eu vou falar para ela, não, passa às 7 da noite. Então, tudo isso nós temos que discutir. Não dá para ter 728 clubes profissionais no Brasil, presidente. Não tem dinheiro para todo. Você vai em time que não tem nem médico para se jogar. Então, que futebol que nós queremos? É o fair play da Europa? Isso que nós queremos aqui? O fair play da Europa, que o Paris Saint-Germain era para ser eliminado. O Paris Saint-Germain não podia ter contrato do Neymar. Aí contratou o Mbappé lá para fazer um cambalacho emprestado e tal, mas já está pago por fora. Então, é esse fair play que nós queremos? Então, se é esse fair play que nós queremos... Não, mas o fair play na Europa funciona. Funciona caro, funciona quando interessa. É que nem jogador para ir para a Inglaterra. Não, jogador se não tem 70% da seleção não pode ir. Aí o treinador vai lá, dá uma assinatura e ele pode jogar na Inglaterra. Então é isso que nós queremos. Nós queremos fazer a lei faz de conta. Isso é isso. O futebol está aí. Eu não vou falar da minha gestão, que já faz 10 anos, mas o que eu acho que falta para o Corinthians hoje é mais credibilidade e mais receita. A dívida é o de menos. Bom, Andrés, até aproveitando, você levantou um ponto, acho que seria interessante até para o Thiago poder explorar esse ponto, uma discussão de produto como um todo, né? O Thiago é presidente da Red Bull aqui no Brasil. A Red Bull é uma multinacional que tem em vários países, tem clubes em vários países, tanto no mercado americano, na Alemanha, né, na Áustria, no Brasil, entre outros, né? A Red Bull, de alguma maneira, mostrando essa diferença de mercado e de trabalho do produto como um todo, ela, de alguma maneira, na estratégia no Brasil, ela promove, de alguma maneira, o que ocorre em outros países. Há esse intercâmbio, há essa discussão interna para essa mudança de discussão. É importante que, tanto na introdução, o presidente Bandeira falou, o Andrés também falou, agora nós estamos entrando num patamar diferente com as licenças dos clubes aqui no Brasil, que vão exigir não só a parte financeira, mas a parte estrutural, a parte de gestão como um todo, que é o próximo painel que pode ser explorado melhor até com os próximos palestrantes, mas
qual que é a visão da Red Bull nessa talvez mudança de chave e trazer essa credibilidade? Como o Andrés falou, hoje nós temos mais de 700 clubes no Brasil, que é bem diferente tanto na Alemanha, principalmente nos Estados Unidos, né, que é onde a Red Bull tem negócios também. Qual que é o impacto disso para a Red Bull e qual seria a estratégia? Lembrando que é uma empresa privada dentro de um modelo associativo, né? Eu imagino que aqui aqui na mesa você é o único que é representante de uma empresa privada, né? 100% uma empresa, não é uma associação, né? Qual que é essa dificuldade e como enxerga a multinacional Red Bull como um todo nesse modelo brasileiro aqui? Ok. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a BDO pelo convite, pela oportunidade. Grande satisfação. Para explicar um pouquinho o que é o Red Bull Brasil, qual é a visão, nós somos parte de um projeto de uma das maiores marcas de bebida do mundo, que enxerga no esporte um baita de um canal de comunicação, de relacionamento do consumidor para a construção de marca. Acho que isso fica evidente por todas as ações que a marca promove em diversas modalidades. O futebol traz uma oportunidade muito especial, não só no Brasil, como em qualquer outro dos mercados em que a marca está presente, porque ele possibilita uma conexão de como a gente enxerga o desenvolvimento do esporte com o mercado consumidor num nível único. Só o futebol traz essa relação visceral que as pessoas têm com o esporte, com a modalidade, diferente de outros projetos. O Red Bull Brasil é um clube empresa, assim como foi dito, eu sou um presidente executivo. Na verdade, a minha responsabilidade é fazer gestão operacional do futebol. E o entendimento da Red Bull é de médio e longo prazo. Eu acho que essa talvez seja uma diferença importante que nós temos, independente de, eventualmente, ter a ruptura de pessoas, troca-se um diretor, troca-se um gestor, mas o dono é o mesmo desde a fundação do clube. Isso faz com que a gente tenha algumas linhas de atuação, continuidade de ideias, de projetos, que faça com que o clube venha crescendo de forma sustentada, né? Então, isso fez com que nós, desde o dia 1, buscássemos um investimento em infraestrutura. A gente investe muito em pessoas. Capital humano é um problema grave no futebol. A gente tem muita dificuldade de buscar profissionais em diversas áreas. A gente investe muito para formar novos treinadores. Esse é um outro espaço que começou a ser discutido um pouquinho mais no Brasil, pós o que aconteceu na Copa do Mundo aqui, mas que não há desenvolvimento do futebol como negócio se não houver desenvolvimento do projeto técnico. E o jogo não vai evoluir se nós tivermos treinadores capacitados. Essa visão é muito clara para nós. E aí, dentro dessa progressão, nós saímos da 4ª divisão de São Paulo, estamos no 4º ano na 1ª divisão do Paulista, e o projeto é muito claro, é construir uma história vencedora no futebol brasileiro também. Então, agora nós iniciamos um novo ciclo no clube, cujo objetivo é a projeção em nível nacional. A partir do momento que nós tivermos uma projeção mínima nesse sentido, nós vamos começar a ter produto para poder investir mais no clube, enquanto torcedor, enquanto ter uma comunidade por trás do clube, porque nós vamos ter a possibilidade de ter mais jogos atrativos durante uma temporada, aí eventualmente vai se justificar investimentos em infraestrutura, como uma arena para o clube ou qualquer coisa similar. Então, hoje nós estamos 100% focados no desenvolvimento técnico. Já somos uma das referências em formação de atletas no estado de São Paulo e no Brasil. Estamos trabalhando para que esses jovens possam, o quanto antes, estar na nossa equipe profissional e dentro de processos de governança, de gestão muito bem estruturados. Partimos de uma premissa simples. Como o clube é administrado, nós controlamos 100%. O resultado dentro de campo, ele é muito mais difícil de ser controlado, né? Então, o que a gente está trabalhando é para que os resultados em campo sejam consequência de um projeto esportivo, de uma gestão sustentável, de um clube que cumpre com os seus compromissos e que tem no seu maior desafio é ter a participação de mais pessoas em torno do clube, que é o que os meus colegas aqui têm de sobra, que é torcida, que é paixão, que é gente que segue o clube, que consome o clube. Então, sem dúvida nenhuma, um desafio é crescer dentro de campo, o outro é fora de campo no desenvolvimento desse trabalho, né? Um outro ponto que eu só queria dividir, explorar um pouquinho, é que a gente questiona muito os dirigentes, tanto é que nós estamos num painel aqui com dirigentes,
questiona muito os treinadores. E a gente tem outros dois componentes importantes nesse mercado que a gente fala pouco, que é o atleta e o agente dos jogadores. Então, por isso também que a gente investe na formação. Se não houver uma mudança da parte do atleta e dos agentes para com o mercado, em muitas situações o clube perde o controle, é julgado, o clube é criticado. Nós, numa posição executiva de dirigentes, estamos o tempo todo sendo questionados porque você está conversando com um agente A, B ou C, porque tal jogador foi embora ou tal não veio. E em muitos momentos falta um pouco mais de cobrança, um pouco mais de responsabilização também no atleta, principalmente. Então, a gente vê constantemente críticas e punições aos clubes, às entidades de organização, e ainda tem uma visão exageradamente paternalista em torno do atleta, na minha opinião. Então, nós também estamos dentro do clube brigando por isso, trabalhando, mas eu acho que também deve ser um ponto a ser explorado, a ser discutido, porque todos nós aqui, em algum momento dessa trajetória de dirigente no futebol, já ficou de mãos atadas diante da imposição ou de um atleta ou de um agente, e muitas vezes o julgamento público só cai sobre nós e sobre o clube, né? Então, enfim, a gente tem uma visão estruturada do ponto de vista de gestão, estamos trabalhando bastante para que o clube possa, dentro de campo, o mais rápido possível, subir esses degraus e chegar nos patamares que você mencionou ali de receita, de valor de marca, está um pouquinho longe. Só o Red Bull pagar lá uns 100 milhões por mês de patrocínio, 100 mil reais de patrocínio. 100 milhões por mês de patrocínio tem dinheiro, pô. Quebra também, pô. Que nem Etihad, pô. Põe lá Etihad, Emirates, põe lá, pá, 100 milhões, vamos que vamos. Olha, uma ideia, hein, Thiago, para você apresentar lá, né? Acho melhor continuar com a nossa, porque já está há 8 anos remando. Obrigado. Obrigado. Isabela, até aproveitando o gancho desse modelo estrutural, acho que uma das propostas até dentro da sua campanha é a separação, né, da questão futebol-clube social. Né? Imagino até para trazer uma questão mais profissional, como se fosse uma unidade de negócio dentro dessa holding que seria o clube. Aproveitando esse gancho que o Thiago deu, qual seriam os benefícios e de que maneira você enxergaria que mudaria a credibilidade do clube numa possível gestão sua com esse modelo de negócio? Bom dia a todos. Pedro, Raul, Andrés, Bandeira, Thiago, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, retomando um gancho antes de falar da questão de separação, até porque hoje em dia a lei manda que se separe, pelo menos contabilmente, e todos os clubes têm que, no final no começo do ano seguinte, apresentar lá os seus balanços, e ele acaba sendo, entre aspas, separado contabilmente. A gente sabe que de fato não é, porque a conta de luz é a mesma, a conta de água é a mesma, o advogado é o mesmo, e você tem que separar despesas e receitas do que é futebol e do que não é. Mas eu queria retomar de um ponto que o Andrés terminou, falando que, no final das contas, na hora que você analisa esses gráficos, o grande problema dos clubes, e aqui, pelo menos falando do nosso clube, não é a dívida em si. O problema não é você dever tanto, óbvio que é um problema, mas o problema é você dever tanto, o grande problema é você não ter receita suficiente para pagar o custo dessa dívida, a parcela mensal, os juros. E se você não performa, se você não tem receita, essa dívida, em algum momento, ela te engole, ela te janta, né? Vem uma penhora trabalhista, te bloqueia a sua conta, você não consegue pagar o salário, o jogador já faz bico, o funcionário, e com toda razão, porque você está inadimplente, e você não consegue, você fica travado no mercado e você não consegue performar. Então, os clubes precisam ter muitas receitas e eles têm que ter receitas que eles não dependam única e exclusivamente de transferência de jogadores, que daí você ficar refém no mercado de que apareça qualquer proposta por qualquer jogador que você venda, e da verba de televisão. Você tem que buscar outras receitas, grandes patrocinadores, os licenciamentos, a venda de produtos. E aí você entra na outra palavrinha aqui mencionada, que é a tal da credibilidade. E a credibilidade você obtém hoje em dia. Antigamente, as grandes empresas, elas não pediam nem que os clubes apresentassem, quando se fosse firmar qualquer contrato de patrocínio, a sua certidão negativa. Simplesmente falou, Corinthians, Flamengo, Palmeiras vão estar domingo sim, domingo não na Globo, eu quero estar na Globo transmitindo, eu vou patrocinar, e ponto final, não precisa saber. Hoje em dia, elas estão preocupadas com a associação que as marcas têm ao patrocinar as equipes. Aí que entra a credibilidade. Então, eles querem ver se você tem as tais das certidões, mesmo não sendo empresas públicas, se forem como Caixa, que é a grande patrocinadora, ela exige.
Eles querem saber se dentro da sua administração você tem essas palavrinhas hoje que se fala mais do que qualquer coisa, mais do que gol, fala em governança, em transparência, em compliance. Então, quer saber se você está cumprindo os determinados requisitos, não só da lei, que são os requisitos que a Lei Pelé e que o Profut hoje impõe, mas existem até organizações, né, não governamentais, como o Pacto pelo Esporte, que as principais empresas multinacionais firmaram lá um compromisso de que, a partir desse ano, só vão patrocinar clubes e federações, desde que elas sigam determinados pré-requisitos que vão além do que consta na lei. A publicação de balanços auditados, publicação dos balancetes mensais, um conselho fiscal independente, conselho fiscal auditado, enfim, uma série de regrinhas que isso foge até do que está na lei. Então, é muito importante a gente pensar, e aí pensar no futebol como um todo, e mais na parte de gestão e de administração, que, no final das contas, acaba, em algum momento, refletindo dentro do campo, que nós temos que pensar, sim, nessa administração geral, global, além de pensar no futebol em si, que isso acaba havendo impacto. Com relação à questão de... eu não digo transformação do clube empresa, que isso é um debate que eu tenho tido desde a academia, quando saiu a Lei Pelé em 98, que a Lei Pelé, nesse sentido, ela foi muito ruim para o esporte. Porque ela veio falando assim, ó, a partir de tal data, do ano 2000, os clubes obrigatoriamente têm que se transformar em empresa. Ou seja, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, eles tinham que virar associação para sociedades. Eu não ia ser mais associado do meu clube, que eu vou lá pegar uma piscininha, jogar minha peteca e tal. Eu tinha que virar sócio. Eu falei, ó, isso não existe, como eu vou fazer isso? E a legislação veio com, não, transformar a empresa é a solução, como se não tivesse banco que quebrasse, empresa que quebrasse, falência, recuperação. E não é esse o sentido da administração de qualquer negócio, seja ele clube ou empresa. A questão é você investir e exigir boas práticas. E aí, se ele vai ser uma associação, uma SA ou uma limitada, as boas práticas que vão fazer que esse clube, com essa empresa, performe e tenha os seus resultados. Então, hoje em dia, com essa mudança de tendência na legislação, o Profut é prova disso, ele vem exigir, não vem exigir que ninguém se transforme em empresa, ele vem exigir que você tenha boas práticas, que o balanço seja publicado de determinada forma, que entre um ano e outro você tenha o superávit, que a diferença entre a dívida, o déficit de um ano entre um ano e outro não seja a 10%. Então, que a legislação te obriga a ter boas práticas, esse é o tipo de legislação propositiva que nós entendemos. E a questão do clube, em algum momento, ele continuar existindo, o clube social, ele continuar sendo o coração e a massa encefálica do business, mas que ele se constitua numa nova entidade empresarial, e aí cada clube que vai se discutir se vai ser uma SA, se vai ser uma limitada, sendo o clube dono de todas as ações, mas que ele tem uma administração própria e focada, eu acredito que esse é um caminho sem volta no futebol. Não acho que é para agora, talvez nem para os próximos 3, 5 anos, mas já projetos de lei bem avançados de que em um período de 10 anos, nós, clubes, somente aqui, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, nós, clubes, vamos ter que caminhar para uma estrutura. O clube social vai continuar existindo, vai continuar mandando de alguma forma, continuar sendo majoritário no negócio, mas nós vamos ter sim uma entidade empresarial, seja ela a forma societária que for, comandando e tendo foco na gestão do futebol. Os presidentes aqui sabem, queimou uma luz no departamento de tênis, eles sobem lá na sala do presidente para reclamar. Se perdeu o pênalti na final, também sobem para reclamar. Então, o futebol precisa mais de foco e de governança, e eu acredito que esse acaba sendo um caminho sem volta no futebol, num período aí de 5 a 10 anos. Pedro. Legal. Acho que esse foi um ponto importante e foi bastante discutido, inclusive, no Profut, né? Várias pessoas aqui também participaram desse projeto. Para virar sociedades empresariais, né? Mas sem ferir a autonomia dos clubes, né? A gente tem que lembrar que os clubes que têm as suas autonomias sobre as questões gerenciais. Maurício, até para aproveitar também a bola que o Isabela levantou agora, ele falou um pouco sobre as fontes de receita dentro dos clubes, né? Como procurar novas fontes de receita e não ser tão dependente da televisão. Eu acredito que o Palmeiras seja, até pelos números, né, o Palmeiras seja o modelo da não dependência por uma fonte de receita, né? O Palmeiras, acho que a maior fonte de receita dele hoje ainda é a televisão, mas que ela fica próxima de 30%, diferente da maioria dos outros clubes aqui no Brasil.
hoje é o clube com o maior faturamento de bilheteria no país, clube com o maior faturamento em patrocínio, né? Então teve essa mudança de patamar, essa mudança estrutural do clube, né? Você como vice do Paulo Nobre anteriormente, agora como presidente, como é que foi essa etapa e agora com o Palmeiras já nesse caminho sem volta de profissionalização, como é que na verdade vai deixar o legado para que o clube não vire só um voo de galinha como a gente vê em alguns clubes, né? Quando muda a gestão, recomeça tudo do zero. Como fazer que aquilo fique dentro do clube mesmo e não atrelado às pessoas e aquela gestão especificamente. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Quando a gente fala em futebol, e não é diferente de qualquer outro negócio em termos financeiros. Vamos pensar em futebol como uma pirâmide, e a base da pirâmide é o financeiro. São as fontes de receitas. Quanto mais diversificado isso, melhor para o administrador. E essa pirâmide tendo a base, a parte financeira, o meio da pirâmide é tudo aquilo que a gente constrói, em termos de metodologia de trabalho, em termos de governança, que é a palavra da moda, mas nada mais é do que você instituir a forma que você vai trabalhar, qual é os seus objetivos, e aí você define a sua estratégia, e com ferramentas de apuração de resultados, com metas claras e profissionalização, até porque são os profissionais que elaboram o trabalho do dia a dia, e isso sempre ocorreu. Hoje nós estamos falando um pouco mais de profissionalização, mas os clubes sempre tiveram profissionais atuando desde muito tempo. E o pico da pirâmide, na verdade, é a satisfação que a gente entrega ao torcedor, que são os títulos, são as conquistas, as vitórias. No Palmeiras não foi muito diferente nos últimos anos. Nós tivemos um início em 2013, quando o Paulo Nobre foi eleito, uma situação muito difícil. Nós tínhamos absolutamente todas as receitas já adiantadas. O clube trabalhou 2 anos com receita inferior a 1. Então, naquele momento, inclusive, o presidente fez um aporte importante. Nós estamos terminando de pagar agora, na metade do ano. Mas isso foi fundamental, porque houve o alongamento da dívida e nós conseguimos trabalhar naquele período, foi fundamental. E depois disso, aí nós tivemos a inauguração da Arena, uma fonte de receita extremamente importante, junto com o patrocinador que nós temos, que é a Crefisa, que também é muito importante para nós, e o desenvolvimento do sócio-torcedor Avante, e hoje proporcionando ao Palmeiras um diferencial competitivo muito grande, tanto esportivo em relação à Arena, como também no aspecto financeiro, como eu disse, diversificando as fontes de receita e trazendo para o clube uma consistência administrativa muito grande. O fato é o seguinte, a gente necessita de todos esses aspectos, mas o financeiro é que define. Todos os gráficos apresentados aqui demonstram que as 3 equipes que despontam hoje no futebol brasileiro são as 3 que têm o faturamento maior, que demonstram o maior crescimento em relação a isso. Nós hoje, no Palmeiras, a principal fonte ainda de receita é a TV, mas que representa ao redor de 25%, 26%, o que já foi 50% há 6 anos. Então, qual é a importância disso para o clube? Você não depende apenas de uma receita, você tem outras receitas ao longo do tempo. Qualquer problema que você venha a ter, você tem como suprir, porque não mexe diretamente ou totalmente no seu negócio. Importante dizer também que nós, dirigentes, eu acho que o principal legado que a gente pode deixar na administração é um conceito de trabalho, é a definição de um processo, e o clube manter esse processo, manter todo esse conceito de trabalho ao longo do tempo e depender menos das pessoas. Então, eu acho que o sucesso de uma instituição está em você padronizar, você definir a estratégia e você ter, no conceito de trabalho, nos processos, a pré-definição disso, a médio e longo prazo, onde, independente de quem esteja no poder, de quem esteja administrando, de quem seja o responsável pelo clube,
o processo já pré-definido faz com que as coisas tenham a manutenção e, ao médio e longo prazo, isso, no nosso entendimento, é a receita de sucesso. Legal, legal. Então, deixa eu até aproveitar a bandeira. Ele citou um ponto importante e acho que é o momento também do Flamengo. O Flamengo está procurando, talvez, uma nova casa dentro das circunstâncias atuais vou chamar da antiga casa do Maracanã. Tem um terreno novo, tem a nova arena. E aí eu queria até aproveitar, fique à vontade, do Corinthians e do Palmeiras principalmente, em relação à arena. Existe algum modelo que você segue, você se espelha mais? Porque aqui nós temos dois modelos distintos, né? Tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. Existe algum modelo que você visualiza que seja o melhor? E fica à vontade, do Corinthians e do Palmeiras, a debater, a questionar, mas qual que seria o modelo ideal dentro dessa circunstância atual, Eduardo? Bom, como nós estamos chegando depois, né, ainda não chegamos, ainda é um projeto nosso, né, no clube dos clubes que tem estádio próprio, nós temos pelo menos a vantagem de poder aprender com todo mundo, né? Então, eu já tive o prazer de estar com o André lá na Arena Corinthians e conhecer, já tive o prazer de estar lá no Allianz Parque também. Tem vários outros modelos de sucesso aí, o Arena da Baixada lá do Atlético Paranaense. Tem um projeto muito interessante do Atlético Mineiro que está sendo tocado agora, que também nós já conhecemos, nós temos um patrocinador comum e estamos aprendendo. Agora o Flamengo ainda não está totalmente desvinculado do Maracanã, ainda tem assim uma réstia de esperança de que haja um pouco de bom senso e que o Maracanã não seja transformado no Coliseu Carioca, né? Não fique jogado às traças e para fazer show do Wesley Safadão e Papai Noel chegar de helicóptero lá no fim do ano, porque o Maracanã foi feito para futebol. Mas se acontecer o pior, nós vamos ter que partir efetivamente para o nosso projeto próprio, né? Temos uma opção de compra de um terreno na Avenida Brasil, que ainda está enfrentando alguns probleminhas, mas temos algumas outras possibilidades. E se efetivamente o Maracanã não for entregue a uma administração, vamos dizer, racional, e falando assim em português, claro, eu não vejo solução para o Maracanã que não seja o Flamengo. Tá? O Flamengo, ao longo dos 68 anos quase de existência do Maracanã, sempre foi responsável por 80% do movimento financeiro do estádio, né? Independente da época que ele era do Estado, do município, da Prefeitura do Distrito Federal, do Estado da Guanabara, do Estado do Rio de Janeiro e agora com a concessão privada, né? O Flamengo sempre foi responsável por 80% do movimento financeiro. Então eu não vejo outra solução para o Maracanã que não seja através do Flamengo. É claro que com livre acesso a todos os outros clubes, né, do Rio e mesmo de fora do Rio que queiram jogar lá e eventualmente até fazer show, até do Wesley Safadão, que eu citei aqui. Eu sei que ele é rubro-negro, inclusive, então ele não vai se importar que eu fale isso. Mas não compra ingresso, não, só pede. É mesmo? Ele pede para você aqui? Mas então, gente, é isso, né? Até vou colocar uma situação interessante, né? Que algumas pessoas colocam, não, mas o Maracanã é um próprio estadual, ele não pode ser entregue à administração dos clubes, porque hoje o Flamengo é reconhecido como uma administração eficiente, responsável, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos. Então você pega um contrato de concessão de 30, 35 anos, daqui a 35 anos, não sei se o Flamengo vai estar bem administrado. Colocaram isso para mim e a resposta óbvia, vamos fazer o seguinte, então nós estamos em 2018, vamos voltar a 30 anos, 30 e poucos anos atrás. Nos anos 80, quem eram as grandes empresas privadas que eram confiáveis? Grupo Cataguases e Leopoldina, Arapuã, Coroa Brastel, Banco Econômico, Banco Nacional, Sharp, Paranapanema, pega o Ibovespa de 1986, 87, todo mundo quebrou. E todos tinham compliance, tinha auditoria, tinha tudo. Na época isso não estava na moda. Mas, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo,
todo mundo estava com dificuldade nos anos 80 e continuou todo mundo vivo aqui, sem problema nenhum. Tá? Então, acho que eu mudei um pouco de assunto, mas a ideia não, vou aprender bastante com os donos de estado aqui. Aproveitando, André, você levantou, você sugeriria o modelo da Arena Corinthians para o Flamengo? Não tem um modelo esse. O modelo é você pegar o estádio, não pagar nada e começar a faturar. Agora, dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Então, cada um tem o seu modelo. O Palmeiras achou o modelo dele, o Corinthians achou o dele, o Flamengo vai achar o dele, o Red Bull vai achar o dele na época. Então, isso faz parte de cada um. Hoje estão questionando o Corinthians por 1000 razões. Uns porque não viram o contrato, outros porque não sabe de nada, outros porque não sei nada. Todo mundo sabe, foi aprovado no conselho. Meu. E quem não quis saber que vai lá ver, pô. Vai lá no fundo, vai lá na Odebrecht, pega saber, vê tudo, pô. Agora, daqui 7, 8, 10, 15 anos vai pagar a Arena. Paga a Arena toda a receita do clube. Aí vão falar, nossa, agora é uma beleza. Então, o único problema que deu no estado do Corinthians foi que não se monetizou o CIDs, deu problema, e não vendeu o nome do estádio. Se vendeu o nome do estádio por 250, 300, 400 e vendeu o CID, é praticamente 85% da dívida que tem no estádio. Mas por que não vendeu? Incompetência, credibilidade, um monte de razões. Agora, cada um tem o seu modelo. Então, daqui 10 anos, o Corinthians pagou o estádio, tá, a receita tudo do Corinthians. Aí vão questionar o Palmeiras. Porra, tá vendo? Agora você tem mais 20 anos aí, dividindo com a W Torres. Aqui só se questiona, cara. Então, não tem uma fórmula correta. A vantagem vai ser do Flamengo, que vai ver o Corinthians, vai ver o Palmeiras, vai ver outros, e vai errar menos. O Atlético Paraná é o exemplo. O Atlético Paraná subiram lá a zona, como é que fala, quando muda o bairro, o zoneamento, e deram 300 milhões para o Atlético Paraná. Pô, ninguém fala isso, pô. Ó, isso ninguém fala. Mas não, o Atlético Paraná está lá, exemplo. Porra. Então, não tem um modelo exato. O modelo exato é o que eu falei. Eu fazer para aqui, deu para o Flamengo começa a faturar, não tem que pagar para ninguém. Isso é o ideal. E nem o Corinthians era de graça lá. Lula deu de graça, presente, ninguém deu a quitação. Agora todo mundo fala que não tem dinheiro para pagar. Então tem que ir pagando, se virando, vai sofrer, está sofrendo, mas vai pagar. Diferentemente aí do que diz aí, que vamos dar calote. O Felipe fala que não quer trabalhar com a Odebrecht, só fazer um cheque de 300 milhões, não trabalha com a Odebrecht, também não quero. É só pagar 300 milhões. Agora, seja eu, o Felipe, ou quem ganhar a eleição, vai ter que negociar, vai ter que fazer uma engenharia financeira, um trabalho para tentar melhorar ou amenizar o mínimo possível para o clube. Isso é normal. Mas ninguém tem uma solução de como fazer uma arena mais rentável do que é. O Palmeiras achou uma maneira, o Corinthians achou outra, o Flamengo vai achar dele, e assim vai a vida. O importante é ter o estádio. Eu acho que, no futuro, quem não tiver um estádio próprio vai sofrer muito. Uhum. Independente de que conseguir o Maracanã ou não, é difícil, porque hoje em dia, se der o Maracanã para o Flamengo cuidar, o Fluminense, o outro, vai encher o saco. Pá, se não der, é porque não deu. Então, acho que o Flamengo tem que achar o espaço dele e cada um se virar para fazer as coisas, porque senão é uma fonte de receita muito grande. Muito grande. Quem não tiver um estádio daqui para frente vai ter dificuldade para crescer no futebol brasileiro. Pode ser a solução para o Corinthians, Isabela, a questão da Arena? Nós temos discutido muito isso, já tem no futebol de maneira geral, lá no Corinthians já tem pelo menos 5, 10 anos que a gente tem entendido que o estádio era uma solução para a continuidade do clube aí nos próximos 50, 100 anos. A gente analisou lá no clube diversos casos que um estádio é uma fonte de receita, desde que bem performada, bem organizada. E o nosso estádio é maravilhoso, já é uma fonte de títulos, porque a performance técnica, a performance de público, ela é muito superior ao que nós tínhamos no Pacaembu, ainda pode melhorar, mas é muito superior, mas nós ainda não conseguimos acertar a gestão do estádio em si, a utilização dele em outros dias que não dias de jogos, e também ainda não conseguimos acertar de vez a engenharia financeira. Mas a gente sabe que se não for daqui 5, 10 ou daqui 15 anos, isso vai estar, de alguma forma, resolvido e toda a receita do estádio vai acabar retornando para o clube, e aí vai ser o grande pulo que o Corinthians e os outros clubes que também saíram na linha de ter um estádio reformado ou construído terão. Agora, com relação a qual o melhor modelo, é que nem a gente tentar adivinhar no começo da temporada quem fez a melhor contratação. Né? Então, daqui, talvez, não sei quando termina o contrato com a W, talvez daqui 30, 35 anos, a gente pode sentar e falar, bom, talvez aquele modelo tenha sido melhor, mas também não tem nem como, porque é uma situação, a reforma do Parque Antártico é uma situação totalmente diferente do Corinthians, que arrumou uma solução de construir um estádio, teve que ser de abertura de Copa do Mundo. O que nós temos é que debruçar sobre essa engenharia financeira, sentar, renegociar
E aí é o que eu discordo do Andrés, e é bom, eu não quero transformar aqui num debate político das eleições de sábado, mas eu acho que a Odebrecht hoje ela é um mal para o clube, nos termos de, na fala anterior, até de credibilidade. Ter a marca Corinthians associada com a Odebrecht, ou continuar associada com a Odebrecht, ela é muito ruim. Então, se vai ser um cheque de 300, de 500, ou se vai ser um cheque sem fundo, eu não sei que cheque vai ser, mas o Corinthians, na próxima negociação que tiver com a Odebrecht, eu imagino que tem que ser uma negociação dura e que, se possível, tente fazer com que ela saia do negócio, saia com crédito, que a gente vai pagar, mas que ela saia e o Corinthians continue andando, ou vai precisar de uma outra construtora para terminar ali algumas obras que não foram feitas, ou para fazer a manutenção, que é um estádio muito... a parte técnica, a engenharia dele é muito sofisticada, não é um estádio que vai ficar lá, ele tem manutenção periódica. Então é isso que eu penso, isso que eu tenho defendido. Mas o estádio é uma solução, sim. Estamos sofrendo agora, vamos sofrer talvez nos próximos 10 anos, mais ou menos, mas depois disso nós vamos ter um ganho de receitas, de performance muito grande. Legal. Esse foi o, Maurício, esse pulo que o Isabela comentou foi essa reinauguração do Allianz para o Palmeiras, não só para as finanças, mas para mostrar para o mercado ali a sua nova casa e novas fontes de receitas atreladas a isso? Sem dúvida nenhuma, a inauguração da Arena foi fundamental, por vários aspectos. Você tem, em primeiro lugar, um diferencial competitivo. É fato que quando você joga no Allianz, aumenta a dificuldade do adversário quando você joga... Desculpem, eu falei Parque Antártica, mas o Allianz Parque, eu tenho que prestigiar os naming rights, né? Quando você joga na Arena do Corinthians, você tem uma dificuldade maior. Então, existe sim o diferencial competitivo, sem dúvida nenhuma. Além de ser uma fonte de receita adicional, e o fortalecimento da marca é inerente a todo esse processo. Porque quando você tem mais receita, você cria uma condição melhor para o seu time, você tem mais chances de ganhar. Tendo uma arena, você tem o aumento da competitividade a seu favor, e com isso você tem um círculo virtuoso que traz patrocinadores, que traz fortalecimento da marca, e ao longo do tempo, obviamente, você adquire mais sucesso, sem dúvida. Thiago, hoje vocês mandam um jogo em Campinas, certo? Foi feito um estudo que a população ali tinha alguma demanda reprimida e por isso a Red Bull se instalou, ou foi, na verdade, alguma opção mais pontual e acabou ficando? Como é que foi esse estudo de viabilidade para a Red Bull se posicionar naquele mercado? Assim, Campinas traz alguns atributos de mercado consumidor, de retorno de mídia, de população impactada. Acho que quando a decisão foi tomada, eu não estava na Red Bull, mas a informação que eu tenho é que esses parâmetros foram importantes. A gente tem sim um acordo de compartilhamento de uso do estádio com a Ponte Preta, mas obviamente a Ponte Preta tem os planos dela para modernizar esse equipamento, essa estrutura. A gente tem conversado para eventualmente estar juntos, ou até conforme o projeto esportivo for se desenvolvendo, pensar em algo sozinho, porque a gente lida com uma cidade também dividida, né? Apesar de hoje, esportivamente, Ponte Preta e Guarani estarem vivendo momentos de baixa, vamos dizer assim, de dificuldade de performar, de brigar na parte de cima das competições, a cidade tem nesses dois clubes marcas importantes, as pessoas são muito vinculadas, tanto a Guarani quanto a Ponte Preta, e aí estar associado a um dos lados, a gente já começa a ter a percepção que o torcedor do Guarani jamais vai acompanhar o Red Bull Brasil, porque joga no estádio do rival. Então, acho que é uma das alternativas que no futuro a gente tem algo independente para poder se consolidar enquanto clube da comunidade, enquanto marca, enquanto presença, né? É bem interessante. Eduardo, só para completar, né, você comentou dessa nova estrutura que vocês estão desenhando para a Arena, talvez com um novo lugar. Só para fazer um contraste, o Palmeiras, acho que hoje, aqui dos três principais clubes, é o único que não tem a maior fonte de receita atrelada a patrocínio, vinculada, na verdade, a uma grande marca. O Palmeiras está vinculado a uma grande marca, o Flamengo, no caso, a um grande banco estatal, e o Corinthians, alguém me corrige, por favor, está numa mudança de novos negócios dentro de patrocínio. Faz né? tempo. Hã?
Como fazer, não só para que o capital privado volte ao clube, né, possa ser essa maior fonte de receita, por isso eu citei o Palmeiras, eu imagino que o Corinthians esteja trabalhando nisso, até por ter rejeitado a renovação da Caixa. Qual que é o trabalho voltado ao Flamengo para que o capital privado volte ao clube? Ou qual seria a maior dificuldade que o clube tem hoje nesse sentido de comunicação direta a esse mercado privado? Bom, a Caixa Econômica, né, é uma empresa pública, mas que opera num segmento competitivo, né? Então, eu discordo quando dizem que isso aí é dinheiro público. Na realidade, a Caixa Econômica, né, ela compete. Quando você vai abrir uma caderneta de poupança, você pode escolher entre o Bradesco, Itaú, Santander, não sei, e a Caixa Econômica também. Então, não é justo que o Bradesco anuncie no Jornal Nacional e a Caixa não possa. Então, por que... Pois é, faz propaganda, que é lugar melhor do que o manto sagrado, né, para divulgar a marca da Caixa, né? Então, isso realmente eu não acho, assim como fomos Petrobras durante muito tempo, né, e é só avaliar. Existem empresas para isso, existem métodos para isso, para avaliar o retorno que a exposição da marca da Caixa dá, e com certeza isso daí tem a menor dúvida que é extremamente positiva. Mas, independente disso, né, o patrocínio master do Flamengo, em relação a 2013, ele tem uma expressão percentualmente cada vez menor. O Flamengo hoje ainda tem a receita da televisão como a principal. Depois, durante muito tempo, foi a empresa de material esportivo, a Adidas, mas que hoje já foi ultrapassada pelo programa de sócio-torcedor. O programa de sócio-torcedor do Flamengo já está chegando a 50 milhões ano de faturamento, e é um crescimento estável. E depois, em terceiro, ainda vem a Adidas, e depois vem as propagandas na camisa, né? A Caixa Econômica, a MRV, a Carabao, e outras que a gente está ainda negociando, sem contar que nas categorias de base a gente tem patrocinadores diferentes, né? O que é mais uma fonte de receita. Além disso, licenciamento, né? E tudo isso que um clube que tem muita torcida pode se valer. Tá? Então, eu diria que daqui para frente a receita de televisão tende a ficar percentualmente menos expressiva, o sócio-torcedor tende a ficar muito mais expressiva, né? Se você considerar que, né, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e tem cerca de 100 mil sócios-torcedores. Se você pegar, por exemplo, a relação de conversão da torcida que o Internacional de Porto Alegre tem, por exemplo, que é em torno de 2,2, né, o Flamengo poderia ter 880 mil sócios-torcedores, né, e todos os nossos problemas estariam resolvidos. É claro que a coisa não é tão simples assim. A falta da arena dificulta isso, Eduardo? Não, a arena com certeza vai ajudar também. Agora, o Flamengo é um caso diferente, né? O Flamengo é um clube nacional. 70% da torcida do Flamengo está fora do Rio, né? Tem rubro-negro em tudo que é lugar, e rubro-negros que não podem assistir os jogos, né? E aí assistem através da televisão ou, eventualmente, quando vem ao Rio e tal. Mas, com certeza, você ter a arena, e com todas as possibilidades que ela oferece, vai ajudar a alavancar ainda mais o programa de sócio-torcedor. Eu ia falar do Benfica, porque a conversão é maior ainda, né? Mas aí é coisa até para a gente nem... 6%, né, hoje, né? Próximo a 6%. O número que eu tinha era 4, mas se é 6 é maior ainda, né? Então, se a gente conseguisse uma taxa de conversão dessa, você podia dar uma banana né, para a Globo, para a Caixa Econômica, para... Adidas, para todo mundo, fica só com o programa de sócio-torcedor e estamos resolvidos. No caso do Avante, Maurício, também teve um salto, principalmente dessa nova gestão, né? Há um vínculo direto, não só das ações vinculadas ao seu sócio-torcedor, ao patrocinador, para que de alguma maneira você potencialize essa parceria, para que vire mais atrativo para o mercado.
isso é feito e se sim, de que maneira que isso é trabalhado no sócio-torcedor do Palmeiras? O programa sócio-torcedor, ele obviamente tem o maior apelo na aquisição dos ingressos. Esse é o maior apelo. Então, é importante você ter a arena, obviamente que isso contribui, mas a arena tem quantidade limitada de pessoas. Então, você não consegue um número de sócio-torcedor hoje no Brasil absurdo, a não ser que você tenha outros atrativos, o que não é cultura do nosso torcedor. O nosso torcedor, ele faz o programa para assistir o jogo. Ele quer o benefício para poder comprar ingresso, para poder participar. E o grande desafio que nós temos em relação ao sócio-torcedor é oferecer outros benefícios e que sejam também importantes, que sejam atrativos, para que a gente consiga desenvolver esse número e não só alinhado com a compra de ingresso. Esse é o grande desafio para o crescimento do sócio-torcedor. Isso que vem sendo trabalhado. Andrés, Isabela, no caso do Corinthians, o sócio-torcedor, ele tem um histórico grande, até ele foi líder por um período aqui no Brasil. De que maneira ele é trabalhado e qual seria o ganho relacionado, que nem o Maurício comentou agora? No caso do Palmeiras, óbvio, você tem uma limitação, assim como a Arena Corinthians, mas como é que você faz para potencializar, para que isso seja convertido em uma receita do clube? É mais ou menos o mesmo, pelo menos a minha visão é mais ou menos o mesmo problema do Maurício. O fiel torcedor é um dos primeiros programas do Brasil, um dos pioneiros. Também, eu não sei dizer exatamente qual a quantidade hoje de inscritos, mas é um programa basicamente para compra de ingressos. E o que falta ainda é não só cultura nossa, do nosso torcedor, do brasileiro, mas também um pouco do que o clube force a barra para que ele se transforme também num programa como existem esses outros programas de milhagens, de descontos. Nós temos apenas o programa da Ambev, né, do futebol melhor, que tem os descontos, que é mais ou menos atrelado a quase todos os clubes, que foi uma iniciativa da empresa e não dos clubes em si. Então falta, sim, é uma das fontes de receitas que os clubes têm que buscar de monetizar mais esse programa. Então, não só o torcedor ser o fiel torcedor para eventualmente comprar ingressos, mas também para ele ter descontos, posto de gasolina, farmácia, compra de passagens aéreas, e é isso que a gente vê muito no Benfica. Esses torcedores não são só torcedores filiados do Benfica para ir para o estádio. Muitos deles são até um percentual que nem torcedores do Benfica, eles são só do programa, mas nem torcedores são porque na cidade dele ou na região dele tem uma farmácia, um supermercado que ele tem um nível de desconto que vale a pena ele ter uma carteirinha, se ele não é um fanático, né, tem uma carteirinha para ter um desconto. Então, eu acho que esse é um próximo passo que a gente tem que ter para monetizar, né, a palavra, esse fiel torcedor também nesse aspecto. Andrés. Novamente tudo é válido, mas o grande problema é, como o Maurício falou, é a falta de cultura do povo brasileiro. Não está acostumado. Então, agora vai arrumar mais benefício, a nova geração aí vai vir, vai conseguir. Porque o cara quer ingresso. O cara começa a pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele não compra ingresso, ele para de pagar. 80% de quem vai no estado do Corinthians é por fiel torcedor. Então, os outros 20% e tal. Aí reclamam que não tem ingresso para a população, é só para o fiel torcedor. Então, tudo é polêmica. E cada um tem seu fiel torcedor. O Corinthians, você paga uma mensalidade de R$14 a 100 e pouco por mês e paga até 40% de desconto no ingresso. Tem time que paga R$200 por mês, R$300 por mês e tem direito a 3, 4 ingressos de graça. É ingresso, é fiel torcedor, é sócio torcedor. Essas coisas que a transparência, o compliance, tudo isso aí, a auditoria tem que saber o que é. Tem que ver lá para pôr direitinho o que é. Se é sócio torcedor, se é ingresso, se é sociedade, que coisa que é. Agora, o grande problema do sócio torcedor é a cultura do brasileiro, que não está acostumado a ter esse tipo de cartão ou quer comprar para ter ingresso. Então, isso que o Felipe falou, como ele falou, tem que dar mais vantagem, farmácia, mercado, um monte de coisa. Tem que tentar fazer isso chamariz. O Palmeiras tem muitos corintianos que tem o Avante lá por causa da faculdade, que tem desconto lá de 20%. Então, esse tipo de coisa tem que começar a fazer. Eu acho que isso vai ajudar a trazer muito mais sócio-torcedor. Senão, nós entramos naquilo que o presidente falou. Se nós tivéssemos 500 mil sócio-torcedor pagando em média R$50 por mês, nós não tínhamos mais problema nenhum. Então, agora, o povo tem que acostumar com tudo isso. É tudo uma coisa nova. Estamos há 8, 10 anos fazendo sócio-torcedor. A Europa já está há 30 anos fazendo. Então, tudo é costume, é prática, é ir melhorando ano a ano, tem que ir melhorando todos os clubes para realmente virar uma realidade. Essa cultura pode ser formada? Assim, Está se formando já, está melhorando.
Nós começamos em 2008, tinha 3 mil, eu não, achava um sucesso. Eu achei que nunca ia passar de 10, 15 mil. E hoje tem 100 mil, então tudo está melhorando. Vou dar até um exemplo prático aqui. Eu dou aula numa faculdade, eu usei um exemplo sobre as finanças dos clubes, e aí eu perguntei quem que era, se tinha algum sócio-avante antes de avançar, e todos levantaram a mão. E eu falei, nossa, só tem... Ainda brinquei, foi uma sala de palmeirense, e aí, na verdade, não. Você tem um desconto atrelado à mensalidade. Então, uma coisa que não tem nada a ver com, né, diretamente à arena ou à bilheteria, mas que está atrelada ao programa. É o que o Isabela também levantou e o Andrés pontuou bem. Só para a gente até finalizar e dar as últimas considerações para cada um dos presentes. Thiago, se você puder iniciar para explicar qual seria a estratégia da Red Bull nesse momento. Esse momento vocês não têm um calendário nacional, né, nesse ano, pelo menos ano passado vocês disputaram Série D. Né? Qual seria a estratégia e onde que a Red Bull se vê dentro desse modelo atual aqui no Brasil, em que ela talvez não tenha vantagem competitiva em termos tributários, por exemplo, entre outros, como ela se vê galgando os passos que ela fez em outros mercados, né? Ela está disputando Champions League em outros países, no mercado norte-americano é muito forte, né? Disputa os títulos. Como a Red Bull aqui no Brasil se projeta, e aí você puder dar suas considerações finais. Tá, quando eu falei de estruturado em cima de projeto esportivo, vem nessa direção, né? Porque não vou dizer que é fácil, mas com muito dinheiro e investimento, você consegue subir essas divisões, talvez num prazo menor. A dificuldade por um clube sem a expressão, sem a torcida, sem o apelo por trás que o Red Bull tem, ela vai estar em manutenção em cima desse degrau. Vários clubes já fizeram isso na história do futebol brasileiro. São Caetano e por aí vai. A gente poderia enumerar alguns que subiram rápido, conseguiram atingir um nível esportivo importante, mas aí não estavam, enquanto instituição, preparados para se ter naquele nível. O projeto esportivo visa isso, a formação de atletas visa isso também. O nosso investimento em formação de atletas é para que eles joguem na nossa equipe e possam torná-la mais forte. Não existe nenhuma expectativa de retorno financeiro vendendo jogadores, não é um objetivo que o Red Bull tem em nenhum dos clubes. Acredito muito que nós temos condições de ser um clube importante e saudável de Série A1 de Paulista e Série B de Brasileiro. E aí, para pensar em Série A de Brasileiro, vai depender de muitos fatores, de como que a gente consegue melhorar a estrutura de investimento, porque nós vamos estar correndo com orçamentos que nós vimos aí, e obviamente que sem torcedores, sem um apelo comercial mais importante, isso é difícil. No final, o futebol requer dinheiro, ele requer investimento para você poder competir. É claro que com gestão profissional, com organização, talvez você precise de menos do que quem não tem, né? A gente acredita muito nesse cenário de Série A1, Série B de Brasileiro, para aí sim colocar mais energia na construção da marca, da comunidade. E através disso, o tempo vai dizer se consegue ou não se estabelecer em Série A de Brasileiro, ou brigar na ponta da tabela, como o Leipzig vem fazendo na Alemanha, enfim, aí o tempo vai dizer. Você trabalhou em outros clubes, né? Com modelos associativos. Há uma diferença estrutural de estratégia entre eles? Eu tive uma experiência de quase 2 anos no Cruzeiro como diretor de futebol. Acho que não é a referência. Acho que serve de alerta porque teve resultado esportivo sem uma estrutura de gestão estruturada e importante. Isso é preocupante, porque de certa forma é o errado dando certo. Isso dificulta o trabalho de quem quer fazer certo e eventualmente não tem títulos. Mas, de qualquer forma, eu acho que, para mim, o que mais pesou foi a falta de um direcionamento claro, de um planejamento, falta de orçamento, de definir que tipo de investimento você tem a capacidade de fazer. Então, eu vinha de clubes e empresa, Audax, Red Bull, foi um momento difícil de entendimento, até do que as pessoas esperam do diretor executivo, né? Muitas vezes você é contratado para ser o diretor executivo, mas quem te contratou não sabe qual é o seu trabalho ou não consegue te cobrar ou direcionar. Então, eu acho que fico feliz de ver outros clubes com um comportamento mais consistente do ponto de vista de gestão de processos, porque eu acho que, no final, isso é que vai prevalecer, vem prevalecendo, tanto é que os clubes que estão aqui na mesa estão brigando na ponta de cima da tabela constantemente, né? E, de novo, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês, espero, de alguma forma, poder ter contribuído e que
pelo menos o Red Bull possa ser ao menos o segundo time de cada um de vocês. Isso já é o começo da nossa construção de torcida. Estão todos convidados aos jogos aí. Obrigado, Thiago. Isabela, para finalizar, né, no final de semana tem a eleição no Corinthians. Se você sendo eleito, como é que você imagina o final da sua gestão, se olhando para trás, que clube que você imagina entregar ao final da sua gestão? E qual seria o seu primeiro passo como presidente do Corinthians? Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite. O Andrés também falou uma frase aqui que eu me identifiquei muito. Falou, pô, daqui a pouco ninguém mais quer ser dirigente de futebol. E foi o que eu ouvi bastante nesses 3 meses de campanha, né? Todo mundo perguntava se eu estava bem de saúde, se eu não tinha ficado maluco, louco, ter enfiado numa disputa eleitoral dessa, envolvendo um grande clube, com mais 4 adversários, uma grande torcida, uma pressão, um endividamento. Mas estou muito feliz, talvez o período mais feliz da minha vida, de estar participando de um processo democrático desse, podendo expor as ideias que nós temos já há alguns anos, junto com grandes amigos, com grandes corintianos. E o primeiro ato, com certeza, é no domingo, o Corinthians joga em Novo Horizonte. A gente sabe que a gente pode falar todas essas palavras bonitas, mas não adianta, o presidente tem que estar lá, vai ter que pegar o carro, viajar 4 horas, ir lá dar um alô para todo mundo, falar, ó, eu sou o presidente, nós estamos juntos e vocês não me conhecem, estou conhecendo vocês agora e vamos acompanhar. E no dia seguinte, então você volta para São Paulo para tomar posse, sentar lá, ver o que está acontecendo. Eu falei, não, no dia seguinte tem a arbitral da CBF. Na segunda-feira, acho que é 2 da tarde, tem o arbitral da Série A, os 20 presidentes de clubes para discutir o regulamento, tem as decisões aí importantíssimas, desde grama sintética, árbitro de vídeo, ou seja, o presidente do Corinthians que assumir já vai trocar o pneu com o carro andando, né? A gente está bem preparado para isso e estou muito confiante que no sábado a gente vai ter uma grande surpresa na eleição. E eu acho que a marca final é continuar tendo um clube vencedor, né? Não adianta falar em Corinthians e não pensar em ter títulos, não adianta todas as palavras assim ganhar, então continuar tendo um clube vencedor e tentar organizar um pouco mais o clube para que o clube volte a ter credibilidade. Acho que é uma palavrinha-chave. Então, que o clube, nos próximos 3 anos, a gente consiga entregar um clube que ele permaneça vencedor, mas com credibilidade, que o corintiano também tenha orgulho não só dos títulos, mas também da forma como ele foi conduzido nos 3 anos, 2 anos e 10 meses da gestão. Obrigado, viu, Pedro? Maurício, a Isabela comentou agora sobre, né, uma possível nova gestão. Só para a gente também finalizar, o seu mandato acaba nesse ano já, né? Acaba esse ano, né? Eu imagino que tem um continuismo da gestão, independente do nome, acho que esse não é o, não é o cerne do debate, né? Ela lançou o candidato, mas isso que é preocupante, hein, Maurício? Mas seu mandato acaba nesse ano. A expectativa da torcida mudou em relação ao início da gestão, né, vamos dizer assim, não só sua, mas do Paulo Nobre inicialmente. O Palmeiras não estava disputando os títulos dentro de campo e ano passado acabou de uma maneira para a torcida como frustrante, sendo que foi vice-campeão brasileiro, disputou todos os títulos, perdendo acho que nos pênaltis na Libertadores, etc. e tal. Como fazer esse último ano de gestão dentro de campo para que não impacte também essa estratégia de longo prazo da chapa como um todo e da gestão nesse final de ano? Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, uma satisfação. Em relação às eleições, nós vamos definir na metade do ano a continuação ou não. O Andrés já está praticamente definindo a candidatura no Palmeiras, mas vamos aguardar. Até metade do ano a gente define. E o importante, o grande legado que a gente tem que deixar, eu disse aqui, é o conceito, a metodologia, é essa manutenção que tem que ser feita no clube. É um trabalho responsável, um trabalho onde a gente tem objetivo claro e sempre dependendo menos das pessoas. Porque quando o comando fica na mão da pessoa e você deixa o conceito de lado, isso muda a cada ano que você tem eleição e aí você tem muito a perder.
Então, o que a gente procura fazer no Palmeiras hoje é definir exatamente o nosso objetivo, a nossa estratégia, criar um trabalho de governança bastante consistente para que a gente tenha continuidade nesse trabalho. E a minha visão, a médio e longo prazo do Palmeiras, ela é muito positiva, a expectativa é muito positiva. Nós temos uma perspectiva de fontes de receita, nós temos uma perspectiva de continuidade, nós temos um torcedor bastante atuante, um torcedor que realmente frequenta, compartilha conosco. Agora, anos de frustração, o fato é o seguinte, no futebol só vale a volta olímpica, não tem outra coisa. Você pode falar, na verdade, de várias ferramentas de performance, de administração, tudo é válido e nós temos que fazer. É nossa obrigação como gestor. Agora, o título é o que define. Toda a avaliação da gestão é feita através do título. Conquistou, você conseguiu. O ano passado nós tivemos uma expectativa muito grande devido às contratações e esse ano não vai ser diferente. Então, nós temos que trabalhar sempre com foco no título, no campeonato, com uma administração responsável. Obrigado. Eduardo, entrando num mérito parecido, ano passado o Flamengo disputou 3 finais, né? Tá na Libertadores, né? Teve um ano dentro de campo interessante para a história recente do clube, mas mesmo assim entrou o questionamento de eu quero um título internacional, etc. e tal. O seu mandato também está próximo do fim. De que maneira que isso também pode impactar e quais são os mecanismos que o clube pode fazer para que isso não interfira não só na saúde financeira, mas na estratégia do clube nesse médio prazo? Obrigado mais uma vez, Fernando. Bom, eu que agradeço estar aqui com vocês todos, prazer enorme. Efetivamente, é isso aí, o Flamengo foi para 3 finais, só ganhou uma, perdeu uma nos pênaltis e tudo, mas ninguém está satisfeito, né? Eu sou torcedor acima de tudo, eu quero ganhar, quero dar volta olímpica. E é um último ano em que você tem uma eleição em dezembro e certamente o resultado de campo vai ser levado em consideração. Mas eu tenho certeza que não vai ser só o resultado de campo. Claro que o resultado de campo vai ser ótimo, nós vamos ganhar tudo e tal e coisa, né? Não vai sobrar nada aqui para o Corinthians, nem para o São Paulo e tal, nem para o Palmeiras, muito menos para o São Paulo. Já ganhamos deles na Copinha agora no domingo, no feriado. Mas, brincadeiras à parte, né, eu tenho certeza que o sócio do Flamengo ele vai votar na continuidade desse trabalho. Porque ele vai enxergar que o trabalho está sendo feito e que os resultados vão sempre depender, né, de uma política de responsabilidade, de uma política de austeridade, né, para que eventuais sucessos não sejam os chamados voos da galinha. Né? Você monta um time, vai lá, consegue ganhar um campeonato, depois não consegue pagar e fica ameaçado de cair para a 2ª divisão no ano seguinte, né? Sem contar todos os vexames do tipo que eu mencionei aqui na minha primeira fala. A ideia é que a gente tenha um candidato de situação que vai sair do nosso grupo, né? Um grupo que está unido, que, né, eu não trabalho sozinho, tem vários VPs comigo, tem os profissionais todos que estão lá, que eu acredito que seja, inclusive, até um diferencial aí da administração do Flamengo. Nós temos um corpo de executivos, né, de altíssimo nível, né, mesmo considerado o ambiente de negócios como um todo e não só o futebol. E eu tenho certeza que isso tudo vai pesar na hora em que o eleitor do Flamengo tiver que definir se quer a continuidade desse projeto ou se quer, de repente, voltar para alguma situação desagradável ou, sei lá. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas vai dar tudo certo. Espero. Obrigado, Eduardo. Falando até em Não vai rachar de novo não, né, presidente? Não vai rachar a administração de novo para a eleição. Rachar, não. Tá todo mundo... Vamos esperar no dia. Isso é democracia, né? Vamos esperar no dia.
Falando em continuidade, Andrés, a sua chapa entrou em 2007 e permanece no clube até hoje, né? Com diferentes nomes, mas com os mesmos integrantes, né? Como encontrar motivação para oxigenar o clube, né? Mantendo a mesma chapa, a mesma estratégia que foi montada lá atrás. E aí, até aproveitando, só queria fazer um adendo. Eu vi que você comentou sobre o produto, etc. Você vê motivação, não dentro do clube, mas com o futebol brasileiro como um todo, e o papel do Corinthians em relação ao futebol brasileiro? Você acha que a gente pode, de alguma maneira, melhorar, e o Corinthians pode ser vamos dizer assim, uma pedra dentro dessa construção? Não, primeiro, o Corinthians é uma pedra, não, uma montanha é lógico que tem que melhorar muita coisa no futebol, todo mundo sabe. Mas os clubes têm muita culpa também. Os clubes têm muita culpa. O problema da federação de CBF passa muito pelos clubes. E em cima de tudo isso aí, que a gente tem que ver o que eu estava falando na abertura. Que futebol nós queremos? Essa é a discussão. Que futebol nós queremos? Tem que começar a discutir isso aí. Porque senão vai ficar muito difícil o futebol brasileiro. Agora, a animação, eu sou da sequência, sou da pessoa que tem que ter, não a tua administração, e sim um projeto. Nós fizemos um projeto para 8, 12 anos, agora ao final do ano fez 10 anos, e temos que montar um projeto agora para mais 10, 12 anos. E se for vencedor, o projeto é para 10, 12 anos, eu sou o gestor dos primeiros, depois vem outro, com acertos, com erros, e tem que fazer um projeto, porque aquele que for lá e fizer um mandato só dele, o clube vai estar sempre estagnado. Uma hora sobe, uma hora cai, uma hora sobe, uma hora cai. E futebol, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, vai ficar 2, 3 anos, mas uma hora ganha. O futebol só ganha um. Vender jogador, todo mundo aí sabe, meu. O Flamengo não quer vender o Vinícius. O Corinthians não quer vender o jogo. O Palmeiras não quer vender do Palmeiras. Talvez hoje consiga ainda um pouco, pela parceria que tem, por tudo que tem, e aumenta o salário do jogador. Mas quando vai vender o Vinícius, já estava tudo acertado com o Real Madrid antes de falar com o presidente. Gente, o futebol, que nem o Thiago falou, é diferente. O empresário, o jogador hoje, eles vão lá, negociam com o jogador, fecha salário com o jogador, depois ele vai lá, ó, presidente, eu vou ganhar 2 milhões de euros lá por mês, 3 milhões. Você fala, não, eu vou pagar, não podemos. Não, você tem contrato, vai cumprir o contrato, que nem alguns falam aí. Não, tem que cumprir o contrato. O cara não joga, o cara arrebenta o grupo de futebol. Isso é bonito na teoria. Na prática é um inferno, pô. Então, ninguém quer vender jogador, o Corinthians precisa vender jogador, o Flamengo não precisa, o Palmeiras não precisa. Como a Red Bull não precisa. Você imagina o Red Bull lá tem um moleque bom, que eles não querem vender nada. Eles estão fazendo lá para jogar no Red Bull, não é isso, Thiago? Aí o moleque lá com 2 anos, chegou eu lá e falou, parceiro, não renova não, que você vai vir para o Corinthians. Sabe quando ele vai renovar com o Red Bull? Custa caro, ele espera acabar o contrato e vai embora. Ele espera acabar o contrato e vai embora. Então, o futebol não é uma lógica. Não é a teoria uma coisa, na prática é outra. Então nós temos que tomar cuidado com isso e discutir realmente que futebol nós queremos. É o que eu falei, as grandes empresas aí tinha compliance, tinha auditoria, tinha o Raio Parta aí, deu no que deu, aí que o presidente falou. Vai muito da pessoa, pô. Se o dirigente quer roubar, ele vai roubar. Infelizmente tivemos muitos roubos no clube, muitos anos aí no passado, mas eu digo para vocês, de 10, 12 anos para cá, a maioria dos clubes melhorou muito a sua administração, com certos a eu, mas melhorou bastante o futebol brasileiro, pô. E quero parabenizar o Raul, e todos aqui da mesa e a todos convidados aí. Obrigado e desculpa alguma coisa aí. Valeu, obrigado. Bom, obrigado a todos aqui pela participação. Nós vamos distribuir aqui um presente. Diga, desculpa, Maurício. Rapidamente, o Andrés levantou muito que futebol que nós queremos, e na nossa cultura, eu acho que o futebol que nós queremos e o que a sociedade pede, o que a imprensa cobra, o que a torcida cobra é o futebol que vence. O futebol que vence é o único que é avaliado. Então, é importante esse tipo de movimento, mostrar um pouquinho o que é uma administração, mostrar um pouquinho como é que a gente está evoluindo nos últimos anos, porque nem sempre quem vence fez o melhor trabalho ou está a médio prazo se preparando para o melhor resultado. Então, quando a gente fala que hoje o melhor avaliado é quem vence, essa é a nossa cultura. O comentarista, ele enaltece o vencedor e o segundo colocado para trás não tem o menor valor.
o que está errado, porque a médio prazo é o trabalho que vai fazer a consistência da vitória no futuro. Só um pontinho. O presidente sabe disso, que discutiu comigo, nós estamos correndo atrás disso. A grande receita do Barcelona e do Real Madrid é a porra dos jogos na China. Casa de aposta lá, que usa o símbolo do Barcelona, paga 100 milhões de euros por ano. Usa do Flamengo, usa do Corinthians, usa do Palmeiras, e não pagam nada para nós. As televisão, põe lá, Bet do 88, não sei o que, aposta que você ganha, é tranquilo, isso é tudo bonito. Se pôr no clube, pelo amor de Deus, olha, deve ter algum esquema do presidente do Flamengo, perdeu o jogo, perdeu de propósito. Perdeu porque o Real Madrid jogou lá com a BWI lá, 10 anos, ninguém desconfiava de nada. Isso tem que acabar. Então, quando eu falo que futebol nós queremos, é esse tipo de coisa, pô. Não dá. A Caixa Econômica patrocina 26 clubes, isso é um absurdo, dinheiro público. Quando ela patrocina todos os canais de televisão, a maioria dos jornais, isso aí, beleza, é tranquilo. Esse tipo de coisa, que discussão que eu quero dizer que futebol nós queremos. Ou acaba com a hipocrisia, vamos fazer de conta que está indo tudo tranquilo. Mais alguém? Vamos lá? Bom, obrigado mais uma vez aqui a todos. Vamos aplaudir aqui os presidentes. Obrigado aqui pela participação.